quase que não cabiam na imagem toda. Vamos tirar estas colunas da caixa e vamos falar um bocadinho sobre elas. Ora, cá estão elas, as 4, vou falarmos um bocadinho sobre elas e vamos ao separador. Cá estão elas, as 4, eu hoje não estou aqui bem ao centro da imagem porque queria colocá-las nesta disposição, portanto vamos começar agora o vídeo a sério. Olá, eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Gitana. Hoje, como já viram, temos aqui 4 colunas, desde logo dizer-vos que são ativas, são amplificadas, e vamos neste vídeo saber as semelhanças e as diferenças de cada uma para depois poderes optar pela mais adequada. Esta série da Ibiza é indubitavelmente das colunas mais vendidas e percebe-se porquê, ou seja, são baratas, são boas, são potentes e com isto não precisam de mais nada. O conceito é mesmo plug and play, tal como se pode ler na caixa, e de facto é mesmo ligar e estão a tocar. Mas para não perdermos tempo, peço-vos já uma subscrição ao nosso canal, é muito importante para nós e se puderem colocar um like no vídeo também era espetacular. Para terminar, peço só que visitem o nosso site depois em gitana.pt. De qualquer forma, os links também vão ficar aí na descrição e é através deles que depois podem ver e saber o preço de cada uma destas colunas e eventualmente comprar, se for esse o caso. Então esta série tem estes 4 modelos, a XTK 8A, a 10A, a 12A e a 15A. Além destas, há depois também a XTK normal, ou seja, sem ser ativa. Aliás, o A é mesmo de Active Speaker. Muito rapidamente, o que salta à vista, obviamente, são as dimensões, que são diferentes, consequentemente o peso de cada uma, e o nome destaca-se pela diferença de tamanho do woofer de cada coluna. Assim, é muito fácil de as identificar, ou seja, a 8A tem um woofer de 8 polegadas, a 10A de 10 polegadas, a 12A de 12 polegadas e a 15A de 15 polegadas. Já agora o woofer é o que temos em baixo, em cima é o tweeter, portanto graves e médios agudos. Mas dizia eu, woofer de 8 polegadas, 10, 12 e 15, daí o nome 8A, 12A, etc. respectivamente. Isto é pura lógica, ou seja, o nome equivale ao tamanho do woofer. Até aqui estamos entendidos. Quanto às dimensões e ao peso, na XTK 8A temos uma coluna muito pequena com 22,5 cm de largura, 22,5 de profundidade e 38 de altura. Na 10A temos 30 cm e meio por 27 por 48 de altura, na 12A 37 por 32 por 57,5 e na 15A temos uma coluna com 43,5 de largura, 34 de profundidade e 68 cm de altura. A 8A pesa pouco mais que 5,5 kg, a 10 pesa 8 kg, a 12 pesa 12 kg, é fácil, 12 kg, e a XTK 15A pesa 17 kg e 190 gramas. Estas informações são muito importantes, obviamente, mas agora vamos às diferenças que não estão à vista e que são igualmente ou mais importantes. Eu agora vou afastar a de 8 e a de 15 e vou virar apenas a de 10 e a de 12 e já vos explico porquê. Portanto, viramos a de 12 e viramos a de 10. Podem ver que o painel é diferente nesta e nesta. Estes painéis que aqui estão são diferentes, como podem ver, mas este painel é igual à de 8 e este é igual à de 15. Ou seja, estes 4 modelos têm apenas 2 painéis, um para a XTK 8 e 10 e outro para a 12 e para a 15. E vamos começar aqui pelo mais pequeno, de cima para baixo, a começar pela direita. Temos aqui controlo de nível de entrada do micro, controlo de eco, controlo de médios, controlo de graves e finalmente controlo de entrada do line. O LED que está abaixo do line indica o estado da coluna, se está ligada ou desligada. Do outro lado, igualmente de cima para baixo, temos uma entrada em 6.3 mm para um microfone, um switch para alterar entre mic ou line, microfone ou linha,
com uma entrada XLR. Temos ainda uma entrada de linha RCA, esquerda e direita, saída de linha em RCA também, saída para colunas 8 ohms, atenção, power on e off e entrada de cabo de corrente 3 pinos IEC. E vou desde logo destacar aqui uma coisa, esta saída para colunas é muito interessante porque podem ligar aqui uma coluna passiva, 8 ohms, atenção, e esta Ibiza vai amplificar a outra coluna, sem ser ativa, lá está, a XTK, por exemplo, passiva. Pronto, este é o painel presente na 8A e na 10A. Agora vamos olhar aqui para o da 12, que é o mesmo da 15A. Logo a destacar está a disposição que agora é na horizontal, enquanto que nas outras é vertical, digamos. Mas vamos assumir a mesma direção, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Controlo de nível de entrada do micro, controlo de eco, controlo de médios, controlo de graves e, finalmente, mais uma vez, controlo de entrada do line. No que toca a controlos, são semelhantes os dois painéis, tanto esta como este. Mas agora temos duas entradas para microfone em 6.3 mm, temos também o switch para alternar entre mic ou line com XLR, line in e mix out em RCA, tal como as outras, o LED de indicação on e off, saída para colunas 8 ohm, mais uma vez, power on e off, entrada de cabo corrente de 3 pinos IEC e nesta temos ainda um comutador de 115 ou 230 volts. Portanto, a destacar mesmo está uma entrada a mais, em jack 6.3 e pouco mais. Mas, efetivamente, no que é que isto se traduz? Traduz-se em 100 watts de potência, 200 de pico, é só dobrarem a coisa, portanto 100 watts RMS na 8A com 87 decibéis de SPL, na 10A 115 watts RMS 300 de pico, 90 de SPL, na 12A 250 watts RMS 500 de pico, 93 decibéis de SPL e finalmente na 15A 300 RMS 600 de pico e 95 decibéis de SPL. Falta referir a resposta de frequência, que é uma informação muito específica, mas relevante para muita gente. Assim, mais uma vez, 50 Hz a 18.000 Hz na 8A, 45 a 18.000 na 10A, 40 a 18.000 na 12, 45 a 18.000 de novo na 15A. Ou seja, a 12A aqui é a que tem mais range de frequências e é eventualmente a coluna até mais equilibrada de toda esta série, mas lá está, depende muito do objetivo de cada um. Resta falar um pouco da construção. A grelha é de metal, a construção é em plástico, ou é um composto de plástico, digamos, não é aquele composto que todas as colunas têm no fundo, não é plástico, obviamente. E todas elas têm um adaptador de medida universal de 35 mm de diâmetro para os stands de colunas, stands, tripés, suportes, o que lhe quiserem chamar. Eu uso o estrangeirismo de stand para tudo porque nunca sei o que chamar ao quê. O que é um stand, o que é um suporte, o que é um tripé, em que medida é que é uma fronteira entre as duas definições, enfim. Mas pronto, isto nem é, eu uso sempre stand, nem é assunto para aqui. Estamos a ver apenas estas 4 colunas. Mais uma vez, estas colunas são plug and play e hoje vou mostrar o som de cada uma, apesar de achar que não se justifica, porque a compressão que vai sofrer na captação, a compressão que ainda vai ter também do YouTube, a influência que vai ter onde o som vai ser ouvido, tudo isso vai descredibilizar a realidade daquilo que se pode ouvir. Mas mesmo assim, hoje vou colocar a mesma malha a tocar com as colunas a meio, tudo flat e sem alterar o volume do telemóvel. Portanto, é isso, vamos a isso, ok? Não referi, temos aqui pegas ou pronto, para pegar na coluna dos lados e em cima para ser de fácil transporte e para... Pronto, basicamente é isso. Fácil de transporte. Começamos pela 8.
está feito. Qual é que é a vossa opinião acerca destas colunas? Quem é que tem colunas Ibiza já agora? O que acham? Para que é que as usam já agora também? Se é em casa, numa associação, para dar aulas, para dança, para festas, para música ao vivo, DJs, enfim. As Ibiza destacam-se sempre em qualquer uma destas aplicações, por isso, se alguém as tiver, diga aí nos comentários porque é que as tem e para quê. Quem não tem, já sabe onde as pode encontrar também, www.igitana.pt. Passem por lá para saber preços e disponibilidades, é tudo através do nosso site, por isso visitem e qualquer questão também entrem em contacto. Não se esqueçam da subscrição a este canal, do like neste vídeo, dúvidas ou sugestões nos comentários. Da minha parte é tudo, obrigado a todos os que estiveram presentes aí desse lado, Igitana por aqui, até já.